Oi, pessoal, estou aqui no meu consultório, já finalizamos os atendimentos e dei uma paradinha para a gente conversar, porque eu tenho visto que tem sido muito recorrente as pessoas me procurarem, alegando estarem bastante ansiosas, e quando a gente vai conversar, a gente vê que essa ansiedade ela vem muito em consequência do estilo de vida que elas escolheram para elas, né? Então, vidas com muitas atividades, tarefas intermináveis, que deixam a pessoa muito cansada, sem energia, sem força e improdutivas. Então, eu tenho uma cliente em particular que ela chegou com uma queixa muito grande também de sofrimento e afirmando que o relacionamento dela com o marido anda péssimo, porque ela nem tem tempo, inclusive, para dedicar, para estar com ele. Ela não está tendo tempo para cumprir as metas que ela colocou para ela, de aprender um novo idioma, de terminar o TCC da faculdade, uma pós-graduação, entre outras coisas. E me pediu para eu organizar a agenda dela, para que ela pudesse fazer tudo, dar conta de tudo. Então eu falei, tá, então traz a tua agenda para mim e vamos dar uma olhada. E quando eu vi a agenda dela, aí eu percebi, gente, olha só, muitas atividades e colocadas de maneira aleatória na agenda, sem dia, sem hora marcada, apenas como um propósito, e que se a gente parasse para ver, analisar a possibilidade real de realização daquelas tarefas, a gente via que era impossível. Então, ela, na verdade, estava trabalhando com uma ideia do tempo que eu chamo de abstrata. Costumo dizer que o tempo, né, tem duas maneiras de a gente ver, enxergar. O tempo de maneira abstrata é aquele tempo que a gente diz assim, ó, eu vou fazer essa semana tal coisa. Então, tal dia eu vou fazer aquilo. Ou tal mês eu vou me propor fazer aquilo. Só que tá no campo do abstrato, né? Tá no campo da ideia, da imaginação. E por conta disso, você termina não conseguindo realizar. Quando é que a gente consegue realizar alguma coisa, né? Quando a gente olha e vê o outro lado, a outra percepção do tempo de outra forma, que é o tempo real, cronológico, como eu gosto de falar, o tempo do tic-tac do relógio, tá? Então, voltando ao caso da minha cliente, na verdade, ela não estava conseguindo cumprir com quase nada, porque ela estava trabalhando com a ideia do tempo abstrato e ela, em poucas atividades, conseguia trabalhar com o tempo na ideia cronológica do tic-tac do relógio que eu falo. Então, algumas atividades tinha data e tinha hora marcada, mas a maioria não tinha. E por conta disso, ela pensava que tinha tempo para realizar as coisas, mas quando na verdade ela não tinha. Então, no dia a dia, ela começava a se atropelar naquelas atividades todas, entre as que estavam ali anotadas com hora marcada e entre aquelas que estavam apenas como uma ideia, mas não estavam ali anotadas, ela não tinha uma noção exata de quanto tempo ela estava gastando para realizar uma tarefa e aí ela não conseguia realizar as outras, porque o tempo passava, ela perdia o controle, se desesperava, se ficava muito ansiosa, jogava as outras atividades para os dias seguintes e assim ela estava vivendo a vida dela. E com um agravante, é que estava ela envolvida em uma atividade profissional que não estava rendendo para ela o que ela gostaria, então financeiramente não estava compensando. A relação custo-benefício
péssima, porque estava ocupando muito tempo da vida dela e não estava dando o retorno que ela queria. E ainda estava sacrificando o tempo, as outras coisas que ela poderia estar fazendo com aquele tempo. Só que vejam bem que engraçado, ela não estava percebendo muito bem isso. E foi na nossa conversa, durante a conversa que a gente teve, que eu pude mostrar para ela o que estava acontecendo. E aí lancei a pergunta: será que não valeria mais a pena você abrir mão dessa atividade e poder usar esse tempo para ter uma qualidade de vida melhor e também poder realizar aquele sonho que você tem, aqueles propósitos que você tem, que você considera importante na sua vida, mas que você diz para mim que não está conseguindo fazer porque não tem tempo? E aí ela pensou bem, refletiu bem, apesar do medo que ela estava sentindo de soltar uma atividade que estava dando um retorno financeiro baixo, mas era algo seguro para ela, e como ela tem a segurança como um valor alto, ela relutou bastante. Mas, depois de pensar, refletir, avaliar, ela chegou para mim e disse: eu decidi, tomei uma decisão, eu deixei aquela atividade. Então, a partir do próximo mês, eu já vou começar a ter mais tempo para realizar aquilo que eu acho que é importante e ainda me dedicar a alguma atividade que vai me dar um rendimento financeiro muito maior. Então, olha só, gente, que coisa, né? Então, como é importante a gente ter clareza, primeiro, do que a gente quer na vida, do que é importante para a gente, e depois de como a gente está usando o nosso tempo. Porque, senão, a nossa vida ela vai se repetindo dia após dia, como uma bola de neve, que a gente não percebe que está passando e que a gente está perdendo a chance de usar o tempo da melhor maneira, da maneira que vai levar a gente para a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e metas. Então, meu convite para você hoje é refletir sobre isso. Como está o uso do seu tempo? Você tem clareza do que você quer alcançar na vida, do que é importante para você? E você tem usado o seu tempo para isso? Até a próxima.